pessoal, beleza? Bom dia. Vou explicar para vocês que fiz duas entradinhas agora de manhã aqui. Explicar o motivo. Ó, você só entra numa vela quando você tem quase que, não digo 100%, mas uma certeza quase que absoluta do seu operacional. Olha, eu estou nesse gráfico aqui, ó, desde quando subiu essa vela aqui. Subiu essa vela, depois subiu essa, subiu, desceu todas essas velas, eu fiz entrada aqui, ó. Para venda aqui, ó. Eu tinha várias leituras aqui para compra, entendeu? Até para venda, mas existiam riscos. Quando tem risco, é bom você não entrar, você entendeu? Ó, o que acontece aqui, ó. Que subir esse comando aqui, né? É uma velinha expressiva, é uma vela de força. Por quê? Porque ela rompe, ó. Tá vendo aqui, ó? O preço fechou aqui, ó. Ó, o preço fecha aqui, ó. Desce uma venda, fecha o preço. Nasce um preço novo. O preço rompe. Todo preço que rompe um lote, isso aqui é um lote separado desse, tá? É uma vela de força. E outra é uma vela de força e um comando expressivo. Você entendeu? Comando expressivo. Então ela rompe forte e deixa um paviozinho. O preço nasce aqui, ó. Né? Toca na região rompida, retrai, demonstra fraqueza, sobe uma compra. Beleza? Que é uma vela de força. Há uma grande tendência dessa vela continuar. Pela força que veio aqui, ó. Pela força que veio aqui, reverteu num comando, rompendo a região, ó. Rompendo a região. A grande tendência dessa vela continuar pela força. Você entendeu? O certo era ter deixado um paviozinho aqui, ó. Ela fecha o preço. Por isso que eu não entrei. Entendeu? Teria que deixar um mínimo de um paviozinho, entendeu? Bem pequenininho assim, ó, vamos dizer. Aí beleza. Tem a leitura para continuação, continuou. Beleza, não entrei por causa da expiração, mas beleza. E aí, ó, continuou o tuvelão, entendeu? Continuou o tuvelão. Beleza. Essa vela fecha o preço, ó. Ela sobe e fecha o preço aqui, ó. Fechou o preço. Entendeu? Fechou o preço, agiu com muita força, depois de uma certa fraqueza, né, de volume, perante a primeira reversão, ela age com uma certa fraqueza no seu volume e o preço age com força. Fecha o preço, entendeu? Aqui, ó, dentro de um comando, não sei o que, não tem leitura para nada. Desce um comandinho, ó. Deixa o primeiro registro, meio compridinho, desce a próxima, rompe o primeiro registro, deixa uma nova baixa. Na leitura da lógica do preço, ao nascer essa vela aqui, buscar essa região aqui, ó, do primeiro registro, quanto mais acima melhor, tende a retrair e pagar uma reversão. Por quê? Porque, ó, isso é lógica. O preço aqui fechou de compra e abriu um comando. Deixa o primeiro registro. Quando o preço nasce, ele rompe o primeiro registro. Caso o preço nasce aqui e vem buscar essa região, por aqui ser um comando, está o preço fechado, o preço rompe o primeiro registro, deixa uma nova baixa, há uma tendência do preço continuar. Mas existem riscos. Quais os riscos? Pavio comprido, o preço rompeu muito pouco, né? Mas está vendo? Você está sabendo o que está acontecendo, ó. Rompeu, beleza? Aí o preço continua num comando aqui, ó. Desce um comando, ele toca aqui, ó, nesse primeiro registro e retrai. Qual é o primeiro registro? Esse aqui, ó. Esse é um primeiro registro que vem de um preço fechado. Antes eu tinha uma vela fraca, agora o preço age com muita força, toca e sente e fica dentro. Você vai entrar para compra? A leitura é para compra, mas essa vela é muito expressiva, é um comando, ela rompe o primeiro registro, um pouquinho de nada, tá vendo? Ó. E essa vela é um comando que vem de uma fraqueza, ela agiu forte. Ó, rompeu, só que você tem uma leiturinha aqui, que dentro do tempo dá para pegar. Por quê? Porque essa vela age forte, fica dentro do primeiro registro, e quando essa age forte, caso ela desça e toca aqui, ó,
nessa região rompida por uma vela de força que continua o preço, ela tende a pagar uma retração, porque o preço age forte e ficou dentro do primeiro registro. Então ele nasceu dentro de uma defesa. Se ele nascer forte e tocar na próxima defesa, que é os 50% desse comando, e essa região rompida, e aqui atrás eu tenho outra região rompida por esse preço, ele tende a pagar uma retração. Pagou a retração. Eu não entrei por quê? Porque o preço vem de comando seguido de comando. Existe risco. Ó, pela leitura da lógica, ao nascer essa vela aqui, ela tocar nesse comando aqui, ou até, sei lá, nos 50% desse pavio, que ela tinha que pagar uma retração, ficar aqui dentro. Já que eu não tenho, né, venda aqui, ó, abaixo do comando. Então ela teria que retrair para pagar uma retração para deixar um registro. Mas não fez, né? Desceu direto. Você entendeu? Por quê? Porque esse pavio aqui é comprido e o preço quer buscar o fundo. Você entendeu? O preço está agindo forte. Ó, desceu forte. Agora aqui, eu já vi um negocinho aqui, ó. O que? Quando essa vela desce forte, ó, ela toca nesse primeiro registro e retrai. Lembra? Esse é um primeiro registro de reversão, porque ele vem de um comando e reverte num comando. O preço age de comando, rompendo essa região. Quando o preço vem agir e retrai e abre outro comando. Essa vela veio, tocou, retraiu, ficou dentro. A leitura é para compra. Mas por que eu não peguei compra? Poderia ter pego compra na ponta do pavio aqui, ó, quando ele saiu da região. Porque eu teria o quê? O preço fica dentro de um primeiro registro de reversão. Ao nascer aqui, ó, ele sair da região aqui, ó, até tocar nesse comandinho aqui, ó, ele tende a pagar uma retração. Mas não entrei por quê? Porque a vela é muito comprida e o pavio saiu um pouco fora do primeiro registro. Pouco, mas saiu. Você entendeu? E a vela é muito expressiva, né? Você entendeu? Mas eu tô vendo. Eu sei que eu teria compra aqui, ó. E ela não desceu dentro do tempo. Ela ficou brigando. No finalzinho ela saiu. Se ela sair de primeiro, eu tinha entrado. Mas eu sei que a minha leitura ficou certa. Tá? Foi compra. Após essa vendinha que demonstrou fraqueza, a comprinha que demonstrou fraqueza aqui, que ela se manteve aqui, ó, ela não conseguiu nem agir, né? Tem uma velona aqui, ó, de força, não consegue fazer nada. Desce uma venda forte, vela de força, rompe essa região e o fundo. Então, após uma fraqueza da compra, o preço age com vela de força, rompendo a região de momento e o fundo. Quando o preço vem agir na compra, ele toca nas regiões rompidas, retrai e demonstra fraqueza. Eu entrei de compra, de venda aqui. Esperei o preço sair e entrei de venda. Por quê? Porque eu estou vendo que a compra demonstrou fraqueza, o preço agiu com força, quando ele reverteu, ele ficou abaixo. Venda. Entendeu? O preço está forte na venda, o preço vem agindo com velas de força, quando reverte, age com vela de força, reverteu, ficou fraco, venda. Beleza? Mas você está vendo o que está acontecendo no preço. E eu peguei essa aqui, pessoal, ó, só pelo que ela fez, tá? Pelo que o preço fez, ó. O preço aqui, ó, ele acumulou muita briguinha aqui, ó, dentro dessa vela aqui, ó. Você entendeu? Ó. Vamos supor, muita fraqueza de compra dentro de uma vela de comando, que é uma vela de força. Mas sempre com pavis acima, tá vendo? Ó, pavis acima, ó. Tem um vídeo aí do professor Saboia que ele explica sobre isso. Tá vendo? Se o cara tá atento, se a vela nasce, como ela saiu lá, retraiu, ficou dentro, e ela não ficou só dentro do comando, ficou dentro dessas reversão aqui, ó. A próxima, dentro do tempo, tende a pagar a retração. A próxima, dentro do tempo, mais, eu tô vendo que tá dando sempre compra. Você entendeu? Tá dando sempre compra. Tô de olho. Beleza. Aí o preço estourou para cima, estourou muito forte, ó.
Ó, ele rompe o comando, rompe essa região, rompe todos esses pavis bem rápido. E rompe um pouquinho aqui, ó, acho que eu tenho aberto aqui, ó. Ele age com muita força, rompe essas regiões e ele rompe bem pouquinho aqui, ó, com o corpo e deixa um pavio fora da região, você entendeu? Deixa um pavio fora da região. Aí quando ele se encerra, eu entrei de compra de abertura aqui, ó. Pelo que ele vem fazendo aqui e pelo que ele fez, pela força que ele agiu aqui, né? Ele rompe bem pouquinho, mas rompe. Ó, pela linha do preço aqui você vai ver que ele rompeu bem pouquinho, ó. O corpo e deixou o pavio fora. Ó, ele rompe bem pouquinho essa região de corpo e deixa o pavio fora. Mas existe um risco meio grande aqui. Eu até achei que ele tinha tocado, mas ele não tocou. Nesse comando aqui, ó, que é uma vela de força onde o preço acumulou aqui, ó, e ele desce estourando. Mas ele não toca, não. Achei que ele tinha tocado na linha, mas não tocou. Ficou bem alto, ó. A linha está bem na abertura do comando. E quando ele age com muita força, rompendo aqui essa região e deixando um pavio fora, ó. Deixa um pavio fora da região, eu entrei de abertura e pavio. Entendeu? Então não se precipita na frente do gráfico, você não é obrigado a fazer a entrada. Entendeu? Você não é obrigado a fazer a entrada. Olha lá, o pavio, tá vendo? O pavio tá bem na ponta pontilhada, ó, tá acima. Beleza? Aí saí de abertura aqui, bem de abertura mesmo. Por quê? Porque ele tinha pelo menos o próprio pavio para ir buscar, né? Pelo menos o próprio pavio, já que ele deixou o pavio fora da região. E ele veio com muita força, né? Depois de muita acumulação aqui, ó, ele rompe tudo. Beleza? E o preço vem, né? Ó, a ação de venda, ó. O preço age e já rompe, ó, tá vendo? Então eu tenho muita força de compra na região como um todo, né? Ó, lá atrás também, ó, tem uma força, o preço, querendo ou não, ele tá aqui dentro, né? Ó, tá aqui dentro. A intenção do preço é buscar a região de topo, né? A compra, pessoal, ele busca sempre o preço mais alto e a venda sempre o preço mais baixo, entendeu? Sempre os preços mais baixos. Aí vai ter as defesas, né? Vai ter as limitações, mas a intenção do preço é buscar sempre da compra, né? Buscar o preço mais alto e da venda o preço mais baixo. Beleza?